O Estatuto da Criança e do Adolescente estabelece alguns critérios que devem ser observados pela equipe interprofissional que assessora o juiz da infância e juventude na avaliação das famílias que se candidatam a acolher uma criança através da adoção. São 4 os critérios, através dos quais estaremos aferindo se uma família apresenta ou não um perfil compatível para adotar uma criança. O primeiro critério é verificar se essa família apresenta um ambiente familiar adequado. O que seria um ambiente familiar adequado? A nosso juízo psicossocial é aquele ambiente onde a afetividade prevalece, onde os membros dessa família conseguem resolver os problemas através do diálogo. É um ambiente onde a tolerância, a compassividade, o respeito mútuo, a tendência a se encontrar soluções sempre através da via pacífica prevalece. Então é um ambiente adequado, é um ambiente seguro, um ambiente aprazível para que uma criança possa se desenvolver de forma adequada, de forma salutar. O segundo critério é que essa família apresente compatibilidade com a natureza da medida judicial de adoção. O Instituto da Adoção é de natureza irrevogável, ou seja, quem deseja acolher uma criança em adoção tem que ter o exato discernimento acerca da complexidade dessa medida. A adoção não é para quem deseja exercer um papel meramente caritativo, filantrópico, de cunho religioso. A adoção é para quem de fato deseja ser pai e mãe em plenitude. Quem deseja acolher uma criança em adoção não pode, diante da primeira dificuldade, ensaiar, querer devolver essa criança ao sistema de justiça. A adoção não é test drive. Então, é imprescindível que o candidato compreenda a natureza dessa medida. A adoção é para sempre. Quando o juiz prolata a sentença de adoção, esta não tem mais como ser desconstituída, ela não pode ser desfeita. A adoção judicialmente concebida não pode mais ser desenlaçada. Os efeitos são perpétuos. Quem acolhe uma criança como filho não pode mais intentar devolvê-lo. Então, nós estaremos verificando se de fato o candidato compreende a magnitude dessa decisão judicial. A adoção é para sempre. O terceiro critério: o candidato deve apresentar legítimas razões. Ou seja, a adoção não pode ser movida por sentimentos circunstanciais. Por vezes, as pessoas recebem notícia de que um recém-nascido foi abandonado e tal fato gera uma comoção muito intensa, e há alguns que acabam sendo afetados e no momento seguinte querem adotar. E muitas vezes é um desejo de adotar uma criança circunstancialmente imposto. Não é um desejo de adoção fruto de uma reflexão detida, de uma reflexão séria, de uma discussão intrafamiliar bem conduzida. Então, quem deseja adotar um filho em adoção deve apresentar ao sistema de justiça legítimas razões. Ou seja, quem quer adotar não pode estar movido por razões religiosas, pura e simplesmente por razões filantrópicas. Há aqueles que dizem: queremos retirar as crianças da rua, através da adoção. Esse desejo, embora mereça o seu crédito, a sua valorização, mas não dá embasamento ao desejo adotivo. Então as razões têm que ser legítimas. Há aqueles que procuram a adoção para resolver problemas conjugais, há outros que procuram reparar uma perda parental, casais que por alguma razão perderam filhos, e acabam tentando elaborar o luto através do Instituto da Adoção. Acreditamos que não é uma razão suficientemente adequada para legitimar esse pleito adotivo. De qualquer sorte, por mais que a pessoa esteja movida por razões equivocadas, é possível que
ao ser trabalhada de forma adequada do ponto de vista psicossocial, essas razões sejam transmutadas. Elas podem ser devidamente corrigidas, retificadas e dando à pessoa condições adequadas para pleitear a adoção. De qualquer sorte, o juiz só estará autorizando a adoção se esta estiver ancorada em legítimas, adequadas razões. Por fim, o quarto critério: é imprescindível que a família que deseja adotar uma criança preliminarmente convença o sistema de justiça de que a criança que futuramente será acolhida estará cercada de superiores vantagens. Ou seja, a criança que será adotada deve ser beneficiada de forma inquestionável. A justiça não estará habilitando a família, quem quer que seja, se houver algum laivo de dúvida, se houver alguma incerteza, alguma insegurança quanto à integralidade daquele projeto de adoção apresentado pela família. Ou seja, a criança que vier a ser acolhida em adoção não pode de forma alguma correr risco. Ou seja, ser diferenciada de outro. Exatamente. A adoção tem que primariamente beneficiar a criança. Ela tem que redundar em benefícios inquestionáveis para a criança. Então, o sistema de justiça está hoje organizado para, primeiramente, atender aos interesses da criança e não dos adultos. As famílias, os adultos, serão selecionados com critérios impostos pela própria lei e serão selecionadas as famílias que apresentarem perfis adequados para acolher com toda a segurança uma criança através do Instituto da Adoção. A nova lei da adoção deixa muito claro que é imprescindível que a família que deseja adotar previamente se prepare. E o sistema de justiça tem disponibilizado um curso de preparação psicossocial e jurídica para adoção. E o objetivo é, primeiramente, empoderar a família para que ela possa acolher com toda a segurança uma criança disponibilizada para adoção. E essa preparação é imprescindível exatamente em razão do histórico da criança. A criança que é cadastrada para adoção já carrega uma história prévia de abandono familiar. Ela passou por uma experiência de ruptura de vínculos. Ela já carrega traumas, já carrega consequências danosas advindas dessa ruptura. E muitas vezes é uma ruptura cercada de violência emocional, violência física, violência sexual. Então essa criança precisa ser acolhida com toda a segurança. Portanto, não é qualquer família que está apta a acolher uma criança através da adoção. E essa preparação psicossocial visa exatamente garantir o sucesso do acolhimento. Por outro lado, a lei também prevê que a criança que é posta para adoção seja preparada para essa medida, que ela psicologicamente seja sensibilizada a respeito da impossibilidade de retornar à sua família de origem e que possa estar também devidamente trabalhada para vir a integrar-se uma família substituta através da adoção. Então, a equipe técnica do Poder Judiciário que assessora o juiz da infância e juventude tem essa dupla missão: preparar as famílias que queiram adotar uma criança e, por outro lado, sensibilizar a criança para essa medida que é uma medida de larga complexidade. E o acompanhamento psicológico vai garantir a que tanto a criança quanto a família acolhedora, socioafetiva, possam superar as dificuldades da adaptação, que é muito natural. As dificuldades da adaptação são previsíveis e é imprescindível que a família acolhedora possa estar devidamente treinada, habilitada para superar esses impasses, essas pendências e garantir à criança um ambiente familiar saudável e seguro para a plena integração. Antes da família manifestar diante do sistema de justiça o interesse em adotar uma criança, é indiscutivelmente verdadeiro que tal possibilidade seja discutida com a família, tanto nuclear quanto extensa. Então, um casal que já tenha filhos, antes mesmo de manifestar esse interesse diante do Poder Judiciário, deve, de forma natural,
espontânea, porém consistente, discutir esse desejo com os filhos, com a família extensa, avós, tios. Por quê? Porque a adoção não pode de forma alguma ser reflexo do desejo apenas do casal. O sistema familiar como um todo estará presente nessa manifestação de acolher uma criança em adoção. Até porque aquela criança que se tornará filho adotivo também será neto, primo, sobrinho. Portanto, a adoção vai gerar uma repercussão sistêmica. Todos os membros da família nuclear e extensa estarão direta ou indiretamente participando desse movimento de acolhimento socioafetivo. Portanto, quem deseja acolher uma criança da adoção, primeiramente tem que discutir de forma ampla, irrestrita, democrática, tal possibilidade, tal anseio com a extensa família, de forma transparente. E é imprescindível que todos os membros daquela família biológica estejam gravitando em torno desse projeto. E se houver concordância coletiva, o sucesso para o acolhimento adotivo, com toda certeza, será maior. A nova lei da adoção, a lei 2010, garante o direito à criança acolhida através da adoção ter pleno acesso à verdade quanto à sua origem. Ou seja, à medida que a própria lei, de forma muito peremptória, fixa a adoção em moldes de transparência, não há como nós negarmos à criança a verdade acerca dos fatos referentes à sua história de origem. Então, quanto mais trabalhado e sensibilizado estiver esse grupo familiar adotivo, e quanto mais naturalmente tal grupo tratar a história da adoção com essa criança, em moldes naturais, espontâneos, com toda certeza essa criança há de reagir de forma positiva. Está comprovado que, à medida que a família cria um segredo hermético em torno dessa verdade adotiva, os riscos futuros são maiores, uma vez que revelada essa história adotiva por outras vias que não as vias da comunicação intrafamiliar, a possibilidade de ruptura dos vínculos de segurança, de confiança, realmente se torna real. Então, a adoção tem que ser tratada de maneira ética e transparente com a criança desde o início. Não se pode escamotear a verdade dos fatos, sob pena de se criar um ambiente de insegurança psicológica e social para o futuro. A terapia é sempre um recurso salutar para crianças ou adolescentes, dentro desse contexto judicial de adoção. A criança ou adolescente disponibilizado para adoção já carrega uma história prévia de ruptura de vínculos, ou seja, são crianças ou adolescentes abandonados pela família biológica. E essa ruptura, esse abandono, por si só, geram efeitos nefastos que podem comprometer o saudável desenvolvimento psicossocial tanto da criança quanto do adolescente. E a intervenção de uma supervisão psicoterapêutica será sempre benéfica para, primeiramente, garantir um equilíbrio emocional para a criança ou para o adolescente e, na hipótese de uma adoção, garantir um ajustamento nesse contexto da família substituta. Então, o acompanhamento psicoterapêutico vai ser sempre uma ferramenta extremamente importante para garantir a boa integração entre família socioafetiva e criança ou adolescente disponibilizado para adoção.